Esse aqui é o Sr. Deneval, um cafeicultor que produziu o melhor café do Brasil em 2023. Para mim, o café especial, esse prêmio, tem um significado tão grande, porque o resumo da minha vida é eu nadar rio acima. Você imagina uma cachoeira bem ladeira assim, e eu nadando para cima, que é quase impossível nadar uma água acima, ela jogando para baixo. Ainda tinha pessoas jogando pedra na gente ali, esse cara não vai chegar em cima. E eu cheguei. Eu falei, basicamente é isso, era praticamente o impossível, mas na minha cabeça eu só tinha, só uma coisa podia acontecer, tem que dar certo. Sim. Porque eu comecei, né, pelas dificuldades financeiras, horrível, a gente ia vender o sítio, não compensava, estava sofrendo demais naquela época. E aí eu falei, eu fiz todas essas apostas, porque o resultado de um concurso muda a vida da gente, muda a vida do cafeicultor, muda muita coisa. Deve ser uma emoção também, né? Pra você ver o reconhecimento de anos de trabalho ali. Depois de 10 anos tentando colocar o café especial aí funcionar. Sim. Primeiro lugar do Brasil. Deve ser emocionante. É impressionante, é impressionante. É porque está dentro da história da gente, né? O significado do prêmio, de tudo isso que eu falei com você, da nossa história, e dentro do significado do tamanho que é o café, que nem eu já falei também. Sim. O café é gigante. Sim. Então você conquistar um prêmio nacional e, cara, então assim, passa aquele filme imenso, passa toda essa história, né, que é o café, da dificuldade de um produtor que não sabia nada, que estava quase vendendo o sítio. E chegar, a nossa região inclusive, o histórico da nossa região aqui, em torno do Caparaó e Unos, os municípios em torno aqui, é que um pouco antes de eu produzir especial, era conhecido como os piores cafés do mundo. E quando eu comecei nessa ideia de produzir especial, várias pessoas da região falaram assim, Deneval, essa nossa região aqui, o histórico que a gente tem aqui, é que se produz o pior café do mundo. Agora você está com essa ideia de produzir especial, e aí, mas aí eu fiquei 5 anos fazendo estudo, 2010 até 2015, e a partir de 2015 nós se tornamos produtor especial. Mas de 2010 até 2015 eu fiz vários estudos, que lá no início eu falei, a gente não tinha celular, então fomos comprar celular, buscar internet, para a gente começar a entender o que era especial, aonde produzir especial, quem era o consumidor, quais eram as condições dos países que produziam especial, o que eles têm lá para o café desse especial. É parecido com o da gente? Não tem nada a ver. Os lugares que produziam os cafés especiais eram parecidos com o da gente, a situação climática, a altitude, microclima e tal. Aí quando eu comecei a trabalhar com o especial, que a galera falou assim, cara, nossa região é conhecida como o pior café do mundo. E aí nesse estudo meu eu entendi que as mesmas situações que desfavorecem a qualidade do café quando o produtor não tem conhecimento, é as mesmas condições climáticas que se o cara se fizer um trabalho bem feito, é a região que produz os melhores cafés do mundo. Há mais de 150 anos que o Brasil mantém a posição de maior produtor e exportador de café do mundo. Mas ao mesmo tempo, o país até hoje tem a reputação de ter um dos piores cafés do mundo. Então esse já é o segundo ano, né, que a gente vem visitar o senhor Deneval, a senhora Rosa, toda a família aqui do sítio Cordilheiras. Nós somos do Chile, lá no sul do Chile, numa cidade que se chama Temuco. Aconteceu lá que eu explicava ao senhor Deneval que lá na nossa cidade o café da Colômbia ele estava muito bem valorizado, né? Já tinha cafeterias que trabalhavam com café especial da Colômbia, né? Então para a gente foi todo um desafio falar, olha, esse aqui também é café especial e é do Brasil, né? E posicionar o café especial do Brasil aí na cidade, né? Entendi. Então isso também tem sido bem legal de conseguir, né? Porque as pessoas assim que estão começando às vezes no café, eles já trazem muito assim, o melhor café é da Colômbia, sabe? E aí o fato deles irem visitar a cafeteria, experimentar o café, e eles gostarem, e eles entenderem, né, que tem outras origens, outros lugares onde também se produz o café especial, tem sido muito positivo, né? Além da qualidade, né, do café que é produzido aqui. Sim. Então você acha que as pessoas não têm esse imaginário de que o café brasileiro é especial também? É que acontece que
no mercado lá no Chile, a gente consome, ou anos atrás consumia, ou ainda, né, continua consumindo café que é solúvel, né? E esse café solúvel muitas vezes, né, instantâneo, né? Muitas vezes ele chegava do Brasil, né? Entendi. Então tá muito associado, né, de que talvez o café do Brasil é só um café, digamos, solúvel, né? E não essa consciência, né, de um café mais especial, né? Sim. Então isso que a gente tem como de alguma forma mudado, né? E é legal, né? Porque também, né, profissionais também do café, para eles também tem sido uma descoberta, né? Para baristas, né? Para pessoas que trabalham ou pessoas que trabalham também em torrefacção, também, né? Então tem sido muito positivo. O país com um dos piores cafés do mundo também é o país com um dos melhores cafés do mundo. Parece ser uma contradição, mas na verdade faz todo sentido que seja assim. As primeiras mudas de café chegam ao Brasil em 1727, trazidas pelo oficial português Francisco de Melo Palheta. Mas é no século XIX, com a vinda da família real portuguesa, que a economia cafeira é desenvolvida. Inclusive, na bandeira do Brasil Império foi incluído um ramo de café como símbolo nacional. É nesse momento histórico que a gente encontra a raiz dessa má fama, o sistema de plantation. O plantation era um sistema de monocultura em grandes latifúndios, ou seja, propriedades enormes que produziam apenas café e que utilizavam mão de obra escrava. Nesse modelo extrativista, as terras eram exauridas e se tornavam improdutivas com cerca de 20 a 30 anos de uso. Daí novas áreas eram desmatadas para plantio, até que esse solo também se tornasse improdutivo, e assim em diante, fazendo um rodízio de solo. Desmatamento e infertilidade para a natureza, riqueza e produtividade para as elites cafeeiras. O Brasil passa a produzir café em grande quantidade e se torna o maior produtor de café do mundo. A herança dos grandes cafezais se mantém até hoje. A cafeicultura, grande parte do Brasil, ela é composta por pequenos produtores. Participei até há pouco tempo de um relato que eu achei interessante de alguém que apresentou os números, dizendo acho que 70 e alguma coisa % é agricultura familiar. Só que os outros 20 e poucos % de produtor de café é que produz a maior quantidade. Então essa grande quantidade de produtor produz a menor quantidade. Eu achei esse relato interessante. A minoria de produtor produz a maior quantidade. A maior quantidade de produtor produz a menor quantidade no volume de café. Mas quantidade e qualidade dificilmente andam de mãos dadas, ainda mais quando se trata de cafés especiais. Para chegar nesse nível de qualidade, é preciso muito cuidado e muito conhecimento. E assim, pensando na produção como um todo, desde o cultivo, do preparo do solo, o que diferencia assim, um café especial de um café comum? Pensando desde o princípio. O produtor de café especial, ele tem sempre a preocupação de plantar um cultivar, que é uma variedade de café. Cada variedade ela pode produzir um sabor diferente no café. Então eu sou produtor de café especial e eu vou fazer um novo plantio de café. Então hoje a gente só planta isso programado. Só vou plantar um cultivar de café, porque eu já estudei a resistência, a produtividade e a qualidade da bebida. Então, assim, isso é uma coisa que diferencia, porque o produtor que não produz especiais, geralmente fala assim, isso aí é o quê? É uma muda de café? Então eu vou plantar. E cada lugar que a gente vai plantar o café, cada região, cada altitude, cada terroir que vai plantar o café, tem uma variedade mais própria para aquele lugar. Quando o cara não tem o conhecimento, ele acaba plantando cultivar errado. Entendi. E qual que é o cultivar de vocês? Então, a gente tem estudo, na verdade, o Sítio Cordilheira tem um campo de estudo de cafés, onde a gente está atestando para a gente ter isso de forma pesquisada e confirmada, né, que tem os cultivares melhores, mas os cultivares que têm adaptado melhor para a bebida e na questão da resistência, a maioria são catucaí. Entendi. Porque os grandes parques cafeeiros da nossa região foi praticamente quase 100% era o catuaí, vermelho e amarelo. Tem algumas linhagens, né, mas dos catuaí, que não é um cultivar muito resistente a pragas e doenças. E acaba o produtor precisa utilizar muito agrotóxico, né, para fazer o controle disso. E a gente, como produtor de café especial, a gente também pensa nisso. Então a gente quer uma variedade resistente,
para a gente não precisar estar utilizando os agrotóxicos. Porque isso é bom para o alimento, é bom para a gente que vai aplicar, é bom para o solo, né? Quando a gente não aplica o agrotóxico é legal. Se precisar tem que aplicar, mas quando vai aplicar também, o produtor de café especial ele tem uma programação. Então ele sabe a hora certa, a dosagem certa, o tempo certo, né? Porque tem algumas tempo que você tem que respeitar antes de colher o café. Por exemplo, eu não posso estar aplicando produto tóxico no meio do cafezal próximo de colheita. Porque isso pode vir por fruto e aí a gente não deseja isso, né? Nem para a marca da gente não quer um café contaminado, como a gente não quer oferecer, né, para o consumidor. O manejo do cafezal, o produtor de café especial, ele sempre está buscando alternativas diferentes do comum, do tradicional, né? Tanto para preservar o solo. Então, assim, são vários trabalhos diferentes. No colheita, né, do café especial é totalmente diferente, porque a gente tem o propósito de estar colhendo o máximo de grãos cereja maduro, né? E depois o processo pós-colheita é assim, completamente diferente. Porque como você está vendo aqui na estufa, esse trabalho aqui, no café commodity não tem nada disso. Colhe o café com tudo, seca ele geralmente com 3, 4 dias no máximo. 3, 4 dias já realizou a seca do café commodity com os cafés grãos verdes, maduros, seco, tudo junto. Então assim, o processo do especial é bem diferente. O inicial do pós-colheita, que nem você está vendo aqui na estufa, é um início de seleção para que o café tenha uma alta qualidade, mas não para aqui. Então depois que essa seca aqui, esses grãos aqui, se você pegar essas imagens aqui, você vai ver que tem alguns grãos que ficaram assim que passaram na peneira, que separa o grão verde, fica alguns grãos assim. Esse grão aqui talvez seja um grão imaturo, um pouco verde, mas ele não vai, na hora da classificação, ele não vai permanecer com esse lote. Ele vai sair, esses grãos, né, que estiver assim, que passaram junto, esse café vai ser tirado na hora da classificação e aí vai ter a nova seleção, que é peneira 16 acima. Então tem diversos processos de seleção diferentes, assim, né? Até chegar no produto final. Exatamente, são vários processos. Então não é... Quando a gente faz a seleção, seja na planta, ou seja descascando o café, ali não para o processo de seleção. Ela continua fazendo essa classificação e aí no final... ainda aqui vai ter grãos de café que vai passar para outra categoria, né? Vai ser uma categoria inferior. E no final é aquilo que eu falei. É a degustação final, né? Depois do café totalmente pronto, limpo, só os melhores grãos. Aí vai realizar a torra, degustação, para definir qual o sensorial e qual a pontuação que vai dar a cada lote de café. Como disse seu Deneval, o café especial passa por diversas seleções do grão, até que sobrem apenas os grãos maduros sem defeitos. O custo dessa colheita seletiva é muito alto e não compensa para os grandes cafezais realizarem esses processos. Por isso que eles focam no café commodity, o café de mais baixa qualidade do mercado. E como o Brasil é o maior produtor do mundo, ficou reconhecido mundialmente pela grande quantidade produzida de um café de baixa qualidade. Mas essa má fama não representa o café brasileiro como um todo. São cafeicultores como o senhor Deneval que trabalham para corrigir essa imagem do Brasil. Nem só de grandes cafezais vive o Brasil, mas também de pequenos agricultores. A agricultura familiar, por mais que não responda pela maior parte produzida, é a maioria dos produtores brasileiros. Se para os grandes produtores investir em qualidade não compensa, para o pequeno produtor é exatamente o oposto. A agricultura familiar é quem produz qualidade. Como você está vendo aqui, a agricultura familiar ela é mais cotada para estar conquistando os prêmios de concurso, inclusive os nacional. Não é uma regra, mas por causa de os detalhes, os mínimos detalhes, na verdade, que faz diferença para produzir os microlotes. Então, os grandes campeões são microlotes. Dificilmente, eu nunca vi um cara falar assim, estou lá com 100, 200 sacas de café, que foi campeão no café. Então precisa ser, porque como o Deneval Júnior falou, cada vez mais está ficando mais qualificados os produtores na disputa, né, para alguém conquistar o título. Vai depender um pouco do fator sorte, é verdade, né, na hora da torra, na hora da degustação, vai ter... Mas todos os cafés que têm ganhado são realmente um café espetacular e que foi feito um trabalho extraordinário do produtor. E o produtor que tem uma produção em grande escala, dificilmente ele vai ter mão de obra, ele vai ter condições de ter esse cuidado, né, para produzir esse tipo de café. Então a agricultura familiar vai ser sempre cotada. E eu sempre falo também que veio um prêmio assim, para premiar a agricultura familiar, quer dizer o quê? Um sítio pequeno, quer dizer as pessoas que no passado viviam em situações menos favorecidas,
Então ali estão essas pessoas que estão produzindo, que estão vivendo, que estão buscando alguma coisa. E aí, cara, eu vejo que faz toda a diferença. O produtor, agricultor familiar, é ele que põe a mão na massa. Quem quer vai, não manda, quem manda não sai, não anda. Eu quero, eu vou, 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 não mando ninguém, meu recado eu dou. Não mando ninguém, meu recado eu dou. A relação histórica do Brasil com o café não é apenas negativa, também tem seu lado positivo, que é a paixão do brasileiro por café, algo que faz parte da identidade brasileira. E isso a gente enxerga não só no fato de sermos o segundo maior consumidor de café do mundo, mas também como essa cultura de amor por café reflete na dedicação de pequenos produtores. Olha, tanto a gente influenciou, vem influenciando a região, né, do Caparaó, como a gente participa de organização. A gente participa de organização aqui para ajudar exatamente a alavancar, que é dar suporte aos novos produtores, né, que a gente sabe que nem você falou e eu concordo, o potencial, tem muitos cafés especiais ainda que não estão sendo aproveitados, porque o produtor não tem a pretensões, né, de fazer um trabalho de ponta e acaba não fazendo. Mas tem outros produtores que querem, mas não sabem por onde começar. E talvez se ele enfrentar o tanto de problema que eu já enfrentei durante essa trajetória, eles vão desistir. Então a gente se coloca à disposição, né, para quem quer fazer um trabalho de café especial, para dar suporte para ele, para mostrar os atalhos, para dizer aonde é melhor ele fazer, o que ele não deve fazer. E um dos fatores, inclusive, a parte de comercialização, tem vários produtores que fazem um café de uma qualidade bem interessante, mas às vezes tem dificuldade de vender. Então a gente vem trabalhando aqui na região em forma de associação, a própria IG, né, do Caparaó. Você conhece a IG do Caparaó? Denominação de origem? Então, Indicação geográfica. Indicação geográfica, exatamente. Então a gente já tem essa IG reconhecida. Hoje eu sou o vice-presidente, que é uma associação, né, a PEC, gestora da IG. Então nós criamos uma associação. Hoje eu sou o vice-presidente da associação. Então a gente está empenhado em estar promovendo, né, esses cafés, quem já está fazendo, e dando a mão para os novos, né, que queiram chegar na produção de café. Que encurta muito o caminho deles. Sim. Então assim, hoje a gente já tem uma organização, parceria, né, várias parcerias que já ajudam a mostrar, falar, olha, o mercado para quem faz um café especial tem várias possibilidades aqui. Quando eu comecei eu não sabia, não tinha a menor ideia, nem por onde começar. E buscar isso foi caro, foi difícil. Às vezes a gente encontrava pessoas que não era o perfil que era legal pra gente. Quando eu às vezes recebo produtores aqui, eu faço questão de passar para eles um perfil básico e que faz toda a diferença. Para saber o produtor, como é a produção dele, para saber qual o perfil de café ele vai produzir, se é um volume maior ou se é microlote igual eu, qual o tipo de parceiro que é mais interessante, né, para a produção de café dele. Então a gente faz questão de fazer isso exatamente para dar esse suporte, né, para ter mais produtores, para produzir mais cafés especiais e para que os produtores não percam tanto tempo, né, errando. Então a IG e a associação tem feito esse papel, a gente participa de outras associações também, que vem trabalhando, né, para dar esse suporte, né, para a cafeicultura na região, e especial o café especial. Hoje, inclusive, eu venho falando bastante lá na nossa associação, que eu acredito que no futuro aí a gente vai conseguir meio que montar uma cooperativa só para cafés especiais do Caparaó. Porque a gente vai estar montando equipamentos para dar suporte a gente, né, nos rebenefícios. E a gente tendo uma sede, um galpão bem interessante, bem organizado, a gente vai poder estar realizando muitos eventos, convidando os gringos que já são apaixonados pelo café do Caparaó, que já são apaixonados pela região. Então eu falo muito isso nas nossas reuniões, se a gente tiver os equipamentos e uma estrutura para receber esse povo... Vai vir muita gente, né? Não, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Profissionais para gerenciar todas as etapas aqui, profissionais de degustação, né, pessoas que já sabem trabalhar com marketing, pessoas que já sabem promover
um evento, né? Que você sabe que tem que ter jogo de cintura para isso, nós já temos com sobra. A agronomia, que já vem dando suporte dentro da IG, né, com essa ideia de estar agrupando na IG. Já temos várias agronomia de ponta. Eu falei, olha, só falta a gente criar a cooperativa, colocar isso tudo em ordem dentro e promover cada vez mais a cafeicultura de cafés especiais. Cara, eu não tenho dúvida que vai ser um polo. Se tudo isso der certo, vai ser um polo para a gente no futuro nunca mais ser esquecido do mapa dos melhores cafés do mundo e ter quantidade. E para você isso assim, é muito mais que uma profissão, né? É um propósito de vida mesmo. Sim, porque você sim. melhora o seu negócio e a sua região como um todo. Sim, com certeza. E isso faz diferença, porque no meu perfil de pessoa, eu falo muito isso. Inclusive depois nós recebemos o prêmio, né? O melhor do Brasil, participando de vários eventos aí, e as pessoas ali felizes da vida, e muitas pessoas relatando pra gente o que realmente faz sentido. Dizendo, Daniel, quando vocês ganharam, nós não falamos que o Café Cordilheiras ganhou. Eles diziam a palavra e eu falei, e eu quero que vocês falem isso porque aí faz sentido para mim. Nós ganhamos. Então quando a pessoa, gente do Brasil inteiro, e até gente fora do Brasil, que falou assim, o Café Cordilheiras ganhou o melhor do Brasil, falou assim, nós ganhamos. Eu falei, cara, não tem sentimento, é tipo a seleção brasileira jogando, né? Que não fala que eles lá ganharam. O Brasil ganhou, o Brasil foi campeão, né? Então outros profissionais que disputam aí em nível nacional, né, como brasileiro, quando ele ganha, ele fala, ganhamos, se perdeu, gente, perdemos. Então eu fiquei muito feliz com isso, eu falei, olha, então, e isso justifica, né, essa aposta que eu fiz, o investimento que eu fiz, a dedicação que eu tenho, mesmo sendo um produtor de pequeno porte, então assim, é uma dedicação muito grande. Falei, se o título vem para trazer esse sentimento de nós ganhamos, então é isso que eu quero que muitos e muitos outros produtores participem disso. O sítio Cordilheiras do Caparaó fica em Una, no Espírito Santo. O estado é pequeno em extensão territorial, mas é grande na produção de cafés especiais. Aqui, a agricultura familiar é a força do agro. Mas também tem outro motivo para a Serra do Caparaó produzir tanta qualidade: a altitude da região, o microclima e o terroir. O fator altitude, ele não quer dizer que naturalmente todos os cafés são excepcionais. Pode ter café de altitude que não seja tão bom, mas com certeza a altitude é das situações, né, na produção de cafés especiais que mais contribui. E atrelado a isso, o produtor, né, que tiver um bom conhecimento, ele vai conseguir, né, aproveitar esse momento de altitude, que o microclima e o terroir, acaba que o terroir da altitude, ele tem uma matéria, né, no terroir diferente das partes mais baixas. Então essa composição, né, do terroir, existe muita matéria orgânica, inclusive, e um dos fatores que ajuda muito é o microclima. Aqui a gente tem, assim, talvez em momento do dia, o calor, né, bastante intenso, e durante a noite muito frio. Então se diz, assim, os relatos em relação de cafés especiais, que esse fator que ajuda a criar esse microclima diferenciado. Então, assim, temperaturas altas durante o dia, muito frio à noite. Então, com certeza, os melhores cafés que eu conheço do Brasil e do mundo, por onde produz os cafés, eles são produzidos realmente em lugar de altitude. E dentro da altitude, existem lugares mais especiais ainda, né, para se produzir o café de alta qualidade. Porque existem cafés especiais de 80 pontos acima, existem cafés especiais de 88 acima. A gente está falando tudo de café especial, mas café de 88 acima são cafés assim, excepcionais, que têm um destaque, inclusive em concurso, e para quem é um grande conhecedor de cafés especiais, ele percebe a diferença assim, gritante, né, de um café 88 acima de um café de 80 pontos até 82, 83, que já é um café muito bom, mas a diferença é bastante grande. Então, assim, todos esses cafés que têm pontuações mais altas, né, que são mais cobiçados, que são destaque em concurso, são de fato produzidos em lugar de altitude. Herança histórica, agricultura familiar, foco em qualidade, conhecimento e dedicação, terrenos e climas ideais. Esses são alguns dos motivos que fazem o café brasileiro ser tão bom. Mas faltou um que faz toda a diferença: a sustentabilidade. E água aqui na região não falta, né?
São muitas águas e a gente procura inclusive fazer um trabalho de manter a qualidade. Eu sou apaixonado por produzir cafés especiais exatamente por isso, porque a gente tem a preocupação de produzir o café com sustentabilidade. Então, se preocupando, né, com a natureza. Então, assim, é um trabalho completamente diferente de produzir café de forma tradicional. E a água é um dos fatores principais. Além da gente ter essa preservação que você está vendo aqui, aqui tem vários outros lugares aí que tem a preservação, que é para ajudar a manter esse ar fresco, para que ela não se acabe. E isso contribui também, a gente faz um trabalho, na verdade, que ajuda a contribuir para manter a qualidade, onde você pode chegar ali, a qualquer momento pode pegar, pode chegar ali e beber. Já pode beber direto dali? Pode beber direto ali, sem problema. Esse é outro trabalho muito importante, porque se a gente não fizer, preservar com a natureza aqui, com as árvores, mas não tiver um trabalho bem feito com um cafezal o entorno, pode contaminar essa água. Então a gente faz trabalho, né? Não permitindo que caia lixo, não permitindo que caia resíduo de coisas, né, que vai contaminar essa água. Então todo esse cuidado a gente tem para ter água em quantidade e qualidade. A gente tem essa parte aqui, a gente já tem mais outras árvores, o cafezal sempre cercado com essas árvores, com a natureza. Tem alguns que a gente está trazendo e colocando, e tem a grande maioria a gente utiliza a própria da região, né? Então você pode ver que tem muita preservação, tanto nos corredores, como a gente já tem também um trabalho de reflorestamento, que nós participamos do programa Reflorestar, e aí as árvores já está dando para ver, né, o trabalho que foi implantado já tem uns 3 anos, e além da gente ter as frutíferas, né? A gente tem várias espécies aqui de frutas que já produzem, um jabuticaba, um abacate, uma laranja, cana, banana, isso aí já contribui. Ou seja, algo que já vem trazendo alimento, né, consorciado em meio o cafezal. A gente hoje, para falar a verdade, a parte das frutas, a gente utiliza mais para o consumo próprio e para alimentar os bichos, os pássaros, que é uma coisa linda, cara. Criar um ecossistema mesmo. Né? Isso aí, é todo esse ecossistema, porque a gente usa tudo isso para ter um microclima. Né? Além de a gente ter um terroir rico, a gente trabalha em prol para ter um terroir exatamente com matéria orgânica para contribuir na qualidade dos nossos cafés, mas o microclima ele é criado além das árvores, né, do reflorestamento, a parte desse ecossistema que você está dizendo. Então é muito legal, a gente tem espécie aqui dos macacos, de várias outras espécies que vêm alimentar da banana, do abacate. Pássaro, cara, é uma coisa assim, extraordinária. Cada época do ano, cada estação do ano, tem aqui aves, né? De todo tamanho, de todo porte e que faz a maior festa, assim, em torno da casa da gente aqui o tempo todo. É uma coisa extraordinária, assim, maravilhosa. Uma coisa que eu percebi conhecendo esses pequenos produtores é o amor que eles têm pela natureza. Esse amor, somado ao conhecimento e incentivo, pode ter um grande impacto na proteção de ecossistemas e no controle do aquecimento global. E nós, como consumidores, temos a oportunidade de valorizar quem cuida do meio ambiente. E você acha que os seus clientes, eles gostam dessa questão da sustentabilidade, de agricultores familiares? Você acha que eles se importam com isso? Sim, assim, tem de tudo, né? Tem pessoas que visitam uma cafeteria e talvez não se importam muito com isso, né? Sim se importam com a qualidade da xícara, né? Mas tem, por exemplo, outros clientes que nós temos que eles sim já consumem, por exemplo, um café filtrado para fazer em casa e eles já questionam mais, né? Eles já querem saber mais, tipo, de onde vem o café, né? Onde ele foi produzido, né? Saber mais da região, né? Dos diferentes processos, né? Sim. Então tem todo tipo aí de cliente, mas as pessoas que já estão fazendo o filtrado em casa, eles já têm outra consciência, né? Eles querem saber mais, né? De onde, qual é a procedência, qual é a origem, né? do café. Interessante. Sim. O café especial é muito mais que uma bebida deliciosa no copo. É sinônimo de cuidado, de conhecimento, de agricultura familiar e de sustentabilidade. É muito mais que um produto gourmetizado. É o fruto da excelência do nosso povo. Tomar café de qualidade pode ser parte da nossa identidade e motivo de orgulho de ser brasileiro.